Hoje a gente vai falar de armadura de laje treliçada, tá? Para isso a gente vai usar um exemplo aqui nosso, projeto MB. Essa casa fica em Linhares, Espírito Santo, tá? E ela tem seus 270 metros quadrados aqui, tá? Quem foi arquiteta foi a Silvia Escamurça. Tá bom. O projeto dela aqui a primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, vai existir armaduras positivas e negativas na nossa laje, tá? Isso aqui é que a gente vai mandar para fabricação da laje, né? Aqui seria, e na obra também recebe um parecido com esse, né? Que a própria fabricante de laje vai mandar. Então aqui a gente classifica, mostra a direção das vigotas, né? E classifica, coloca nome nelas, né? VT10, VT13, né? E aqui mostra para a gente conseguir mostrar as ferragens delas, né? VT6A, VT7B, e aqui a gente mostra essas ferragens. Aqui vai para o fabricante de laje, tá? O fabricante de laje vai receber isso daqui, ó, tá? Na VT1 ele vai usar uma treliça TR12, tá? De 697 centímetros, né? Na treliça na VT16 ele vai usar uma TR08, né, uma TG8, né, com um adicional de um ferro de 5 milímetros dentro, né, da treliça, né, e assim por diante a gente tem classificado, mostrando para ele a ferragem que ele vai fabricar essa laje, tá? Isso vai servir para ele dar orçamento, né, e fabricar a laje. E aí, o que vai importar para a gente na hora de montar essa laje? A gente vai receber isso daqui, certo? E também vão ter ferragens complementares a essa laje, tá? Essas ferragens são separadas em positivas e negativas, tá? O que é isso, positivo e negativo? Vou fazer um desenho aqui para a gente entender. Positivo é aquela ferragem que está na parte de baixo da laje. Eu vou usar positivo como azul aqui. Positivo é a ferragem que está na parte de baixo da nossa laje. E negativo é a ferragem que está na parte de cima da nossa laje, tá? Então, essa daqui é a nossa ferragem negativa. E essa daqui é a nossa ferragem positiva. Tá? Quando geralmente acontece isso? Isso é mais a parte de engenharia em si, mas é bom para a gente entender o porquê de estar lá aquela ferragem. Se caso a gente vê uma ferragem estranha em obra, a gente conseguir identificar. Tá? Ferragem positiva, geralmente quando a gente tem tração na parte de baixo, ou a gente tem vão apoiado, certo? Eu tenho uma viga apoiada num pilar num canto e outro pilar no canto, né? Uma viga apoiada... Eu tenho uma viga aqui apoiada em um pilar. Em outro pilar, certo? E aí eu vou ter minha ferragem positiva aqui no meio dela, tá? Pode ver que nesse caso minha ferragem negativa vai ser menor, né, que esse caso, né? Eu vou ter ferragem em cima também, mas a maior bitola vai estar aqui embaixo, tá? A ferragem negativa é quando essa viga ela se estende e passa por cima de algum elemento, tá? Mais ou menos assim, ó. Vou continuar essa viga para cá, aqui, aqui e aqui, tá? Eu vou ter minha ferragem aqui também, positiva aqui, né? Mas eu vou ter grande parte da minha ferragem negativa aqui em cima desse pilar aqui no caso, né? Então assim, tenta imaginar assim, quando o elemento de concreto ele vai passar em cima de alguma coisa, ele vai precisar dessa ferragem negativa, tá? Dependendo da concepção. Mas geralmente é mais ou menos isso, tá? Seria a tração na parte de cima aqui da minha viga. Tá bom, sabendo disso, onde vai ter ferragem negativa, onde vai ter ferragem positiva, a gente volta lá para nossa laje, tá? Aqui no caso, eu tenho a ferragem, ó, ferragem positiva no eixo Y, tá? Tô falando nesse eixo aqui, ó, nessa direção assim, tá? Vertical aqui a gente olhando para a tela do computador, tá? E aí, essa ferragem aqui, eu tenho essa ferragem nesse sentido vertical aqui, e eu tenho as minhas vigotas nesse sentido aqui, eu tenho esse ambiente aqui, tá vendo?
Então, se ela é positiva, ela está na parte de baixo e ela está nesse sentido aqui e minha vigota está assim. Essa ferragem aqui, essa barra de ferro que eu estou mostrando aqui, cadê ela de volta? Essa barra de ferro que eu estou mostrando aqui, ela está servindo aqui, ela está servindo como uma nervura, tá? Como a gente pode entender isso daqui? Essa nervura seria mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho uma treliça, tá? E na parte de baixo eu coloco um ferro aqui para conseguir fazer essa ligação melhor dessa nervura, tá? Ah, mas eu tenho bloco de enchimento aqui, não dá para fazer isso. Não, você vai pegar, deixar um espaço aqui entre vermelho e as treliças, vai deixar um espaço aqui entre os blocos de enchimento em azul, colocar uma tábua ali para conseguir tampar e vai concretar, tá? E aí essa barra de ferro ela vai ligar essas treliças e a gente vai ter uma nervura entre elas ali, vai melhorar a vibração dela, estabilidade, até a flecha dela vai conseguir melhorar, tá? Ligando melhor essas treliças através dessa barra de ligação, através dessa nervura. E aí, no caso nesse caso da laje treliçada, a positiva nesse sentido vai servir para isso, tá? Quando eu tenho na direção oposta aqui, tá? Depois aqui eu vou ter a minha armação negativa, tá? O que a gente pode reparar aqui? A minha armação negativa ela também é separada em X e em Y, tá? Aqui eu tenho em Y e aqui eu tenho a minha negativa, né? Minha negativa no eixo X, tá? O que a gente pode ver aqui nessa negativa, tá? Igual a gente tinha comentado, quando a gente um elemento que passa em cima de outro, no caso assim, essa capa de concreto, eu tenho uma vigota que ela não é junta a vigota, né? A gente pode ver aqui que ela não é a mesma vigota, né? Ela não continua a mesma vigota, mas eu tenho a capa de concreto ligando ali as duas, tá? Então nesse sentido, eu tenho a minha ferragem, a minha capa de concreto ligando as duas, tá? E minha capa de concreto, ela tá passando em cima da minha viga, tá? Minha viga aqui, ó. E aí eu vou precisar colocar ferro na parte de cima, tá? Agora na parte de cima, para conseguir não trincar essa minha capa de concreto na parte de cima, tá? E aí eu vou precisar eu vou colocar minha ferragem negativa aqui, tá? E no caso nesse sentido aqui mesmo, no mesmo sentido das vigotas, tá? É no mesmo sentido aqui. Então eu vou colocar aqui nesse espaço aqui, 7 barras de 10 a cada 16 centímetros. E aqui eu vou colocar 44 barras de 10 a cada 15. Pô, mas é muita ferragem. Sim, é bastante ferro aqui, nessa parte aqui, né? Por quê? Porque esse vão aqui, ó, ele é muito grande. Ele é um vão de 6 metros para uma laje treliçada, tá? Então, essa carga aqui, a chance da flecha, né, dela embarrigar é muito alta. Então, se a gente ligando ela aqui, a gente tem que fazer essa ligação do negativo para evitar que ela embarrigue aqui, tá? Para a gente não ter que usar uma treliça mais alta, tá? Olha uma coisa interessante aqui também, a gente pode ver, quando a gente tem uma laje muito grande, né, as pontas delas, elas estão sujeitas a levantar, certo? Como assim? Se eu tenho uma laje muito grande, o que é a tendência de acontecer aqui? Ó? É embarrigar no meio e fazer isso daqui, certo? Se eu tenho essa tendência de barrigar muito grande aqui, qual que é a tendência dos cantos da minha laje? É subir. Ela faz assim, ó, ela embarriga aqui e sobe o canto, certo? Aí eu vou ter trinca nesse pedaço aqui. O que acontece? O que a gente faz quando a gente coloca isso? A gente coloca essas armaduras aqui de travamento, tá? Ela tá na parte negativa, tá? Então ela fica na parte de cima, ela vai e entra na viga aqui para baixo, tá? Ela sai da nossa laje e vai chegar e entrar dentro da nossa viga, para evitar que essa ponta suba e a gente gere trincas aqui no canto, tá? Tudo bem, essa aqui é a armadura negativa para o cálculo, tá? Eu estou considerando um momento negativo que seria, né? Estou considerando essa... Deixa eu voltar aqui. Essa laje passando em cima dessa viga, né? E tendo esse momento negativo, essa tendência de trincar aqui na parte de cima, tá? E aí depois dessa ferragem, eu tenho minha ferragem de distribuição, tá? Que é aquela que a gente geralmente passa, né? O meu trilho, ele tá nesse sentido aqui, e eu coloco mais uma ferragem nesse sentido aqui, né? Ó. Nesse sentido assim, ó. Todo mundo passa
a laje, né? Ou coloca uma malha em cima, né? Tá, essa ferragem, ela é de distribuição. Ela não está sendo considerada ali para efeito de cálculo, assim, de esforço dela, mas ela é uma ferragem de distribuição. Tá? Para que ela serve? Para evitar fissura na nossa laje. Quando a gente faz uma calçada muito grande, ou a gente faz até um posto de gasolina, né? A gente tem aquele cimento queimado, aquele piso de cimento queimado, a gente tem que cortar para ele não trincar. Né? E a gente não vê o pessoal vindo na laje e cortando ela depois, né? Fez uma casa de 300 metros quadrados e não faz nenhum corte com a máquina depois, né? Então, assim, a tendência é trincar. Então a gente coloca essa malha para a gente conseguir evitar essas trincas, tá? Quanto que a gente tem que colocar de armadura, tá? Essa aqui é a norma de laje pré-fabricada, tá? Essa norma tá até desatualizada, mas eu tô sem a nova, tá? A nova tá em 2017, tá? O que a gente pode utilizar? Então é uma informação que é válida, porque foi de norma, tá? Mas essa norma que eu tô passando tá meio desatualizada, tá? Então a gente tem de armadura de distribuição, o mínimo seria CA50, tá? Ou CA60, que é essas bitolas mais menores que a gente tem, tá? De 5 e 6 milímetros, tá? A gente tem que colocar número de barras por metro, 3 a cada metro. Então, se a gente pegar e dividir 1 dividido por 3, a gente tem que colocar a cada 33 centímetros, tá? Isso eu já vi em laje vindo de fábrica de laje. O cara detalhando isso aqui com 50, tá? Então tá errado, a gente tem que diminuir, né? Deixar essa com 33 mínimo. E também já vi o cara colocando malha de 10, a cada 10, ou a cada 15, né? Então isso é um bom sinal para quem coloca malha, o cara pode dar diminuída nessa ferragem, tá? Para conseguir colocar essa malha de distribuição. Tá bom? O vídeo fica por hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, dá um joinha aí. Beleza? Que eu tenho visto que 90% da audiência do canal não é inscrita, então a gente queria continuar aqui, fazer vídeos aqui, pedir até indicação de conteúdo que vocês querem ver aqui, que a gente possa estar explicando e mostrando aqui, tá bom? Obrigado!